Olá a todos, eu sou o Diogo. Neste episódio entrevistei um youtuber, amante de videojogos, figuras de ação, bandas desenhadas, praticamente tudo da cultura pop e ainda é conhecido por ser a voz mais sexy de YouTube. Veio do Brasil para Portugal e é conhecido principalmente pelos seus diretos Late Night Picnic. Vamos falar de muitos tópicos e com muito riso pelo meio. Vamos a isso? Olá Vini, seja muito bem-vindo aqui ao Café da Tarde. Muito obrigado por teres aceito o convite para estar aqui hoje connosco um bocado a falar sobre ti. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e espero devolver o favor e convidar-te para pelo menos uma live do Late Night Picnic. Ok, temos que ver isso depois. Pronto, então primeiro Vini, para quem não te conhece, queres fazer uma pequena introdução de quem és, pelo que passaste até chegar aqui? Bom, eu falando do lado do Nerd Picnic, Ok. comecei o canal há não muito tempo, foi em 2019. Está bem. O canal começou com o intuito de dar a conhecer as pessoas que criam conteúdo, que são criadores de conteúdo, que criam conteúdo voltado para a cultura pop, pessoas que estão a começar, digamos assim, não temos a ambição de ser um canal gigantesco, Ok. generalista e empurrar conteúdo, nem nada do gênero. Não, é mesmo dar a conhecer as pessoas que, como eu e tu, tratamos Sim. de divulgar o trabalho das pessoas. É o que eu mais gosto de fazer, nesse intuito de divulgação, de comunicar o trabalho que se faz, dar a conhecer e, entre aspas, disseminar essas informações de Ok. maneira agradável, divertida, sempre focando nas nossas paixões, que é banda desenhada, action figures, videojogos, jogos de tabuleiro, e comic books, neste caso também, cada vez mais. E pronto, e estamos a fazer branching out, né? A ideia do Late Night Picnic foi porque o TV disse, Vini, eu imagino-te num formato que é um host de um programa a conversar com as pessoas, porque acho que tu te encaixas perfeitamente nisso, tens um perfil muito fixe para isso, tens que fazer isso. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vou fazer um programa e vamos Sim. fazer live. E o TV Ok. disse logo que sim, e começamos a fazer o Late Night Picnic, que é uma das coisas que nós começamos a fazer e divertimos-nos imenso, porque tem uma vibe que é como se fosse uma conversa de café, que tu sentas com teus Sim. amigos, e estás ali, literalmente, a falar daquelas coisas que nós gostamos. Obviamente, focamos naquilo que cada um vem trazer, ou é um jogo, uma banda desenhada, ou é um boneco, neste caso, action figure, ou outras coisas. Temos vários convidados, o DJ Almada, do Café Mais Geek, Sim. desculpa, o DJ Almada dos Amigos do Sofá, já tivemos lá o Marco Fresco, já tivemos lá do MF Game, o Johnny Retro, já tivemos toda a gente lá o Daniel do Upper Arsenal, tivemos muita gente lá mesmo, o Pedro do It's a Pixel Thing, Ok. pessoal, 5 estrelas, um apoio brutal, uma comunidade muito fixe, muito unida, que realmente trabalha em prol do mesmo objetivo, que é muito fixe quando estás a fazer isso, porque quando estás a começar, Sim. quase que não tens apoio absolutamente nenhum. Sim, acontece muito e já retratei também um bocado esse tópico aqui no podcast, mas cá em Portugal, como sabemos, é ainda mais difícil do que, por exemplo, América e Inglaterra têm uma comunidade, não diria maior, mas parece que não há tanto. Eu vou por aqui este ponto um bocado polémico. Cá em Portugal somos todos um bocado. Gostamos de deitar os outros abaixo porque sentimos que não conseguimos ter o sucesso, então também não queremos que os outros tenham. E é uma coisa Pois, totalmente estúpida, na minha opinião, mas acontece e quando encontramos comunidades que se apoiam sim, mutuamente, por exemplo, eu quando comecei a falar com o Johnny Retro, a Núria, o Marco Fresco, eu não sabia bem o que esperar, porque eram pessoas que já andam nisto há bem mais tempo do que eu e já aparecem na televisão e tudo. E foi dos grupos mais porreiros e abertos que encontrei a falar. sim. Com exceção do DJ Almada, toda a moto é muito fixe. Para... Então, olha, vou começar para falar aqui. Não é bem uma inside joke,
mas é algo que as pessoas falaram muito sobre ti e eu fiquei muito curioso. Que era, toda a gente dizia que tu tinhas a voz mais sexy do YouTube. De É onde verdade, é que já isso é começou? assim. Começou com o Marco Fresco Ok, e ele dizia assim: Vini, tens uma voz muito sexy. Eu gosto quando tu falas assim, dá a entender que tu és uma pessoa muito sexy. E eu falei: é verdade, eu acredito que é verdade. ok, Não, é brincadeira. Eles começaram com isso já há algum tempo. ok. A verdade é que eu tenho bué malta mandar mensagem a falar disso. Não é só, pá, eles começaram com isso e depois, tipo, foi uma piada, entre aspas. Sim, Haverá alguém que deve gostar da minha voz, né? sim. Pelo menos uma pessoa eu sei que gosta. Pois, Eventualmente, começamos a brincar com isso e depois, por incrível que pareça, parece que foi por associação, uma outra pessoa veio falar comigo acerca disso. Eu fiz rádio ok. com o Breno na RUC, mas num registro completamente diferente. Não foram muitas vezes, eu fiz no máximo 10 programas com ele, Ok. que era o Geek Freak, Hum, e foi muito fixe. Na verdade, eu tenho. Na minha família, eu tive radialistas que trabalharam para a Transamérica, que no ok. Brasil é uma das maiores rádios, e trabalharam mesmo no auge da rádio, na década de 80, 90, Ah, ok. em que realmente a rádio era muito importante naquela sociedade. Não só em termos de divulgação, mas em termos de notícias também, era mesmo Sim. uma coisa completamente diferente, porque naquela altura, não é, a internet não existia e a melhor forma de propagar essa notícia talvez fosse televisão e rádio, que Sim. era. Então, tinha o meu tio que trabalhou com isso durante muitos anos e eu adorava ouvir ele no rádio. E pronto, Sim. e sempre gostei da ideia de brincar com voice acting, de Ok. imitar, de fazer sempre voltado para comédia, como é óbvio. Ah, então se te pedisse, conseguias fazer alguma voz? Neste momento, assim, rapidamente. Assim não. Eu brinco com os Então. meus amigos, por exemplo, não tenho nenhuma coisa específica que eu faça Hum, específico, mas gosto de brincar. Por exemplo, eu agora não posso fazer porque, eventualmente, quando nós começarmos as nossas sessões de Dungeons and Dragons, ok. eu vou fazer uma voz, percebes? Ah, ok, já entendi. Está ali Vou fazer uma voz. guardado. Ou É então tento privado. imitar a voz de um amigo que tem uma característica específica, vou lá e tento imitar a voz daquela pessoa. Ok. Temos um grupo de Monster Hunter que tem lá o Redman, um abraço pro Redman, é, que ele é muito engraçado, ele tem uma voz muito característica e eu tento imitar o Redman, e a primeira vez que eu imitei, a malta ficou super confusa porque eles achavam que era mesmo o Redman que estava a falar. Ok, isso Então, é fixe. então, sim, 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 sim. E daí a malta, pá, e é óbvio, o Redman é uma pessoa 5 estrelas que levou aquilo na boa. E eu falei pra ele, sabes muito bem, quando uma pessoa te imita, é a melhor forma de elogio, não é? Sim, isso mesmo. E ele levou numa boa, foi super engraçado. O Redman é uma pessoa, pá, não estressa, Ok. tá sempre na brincadeira, sempre na trollagem, como ele disse. E é na boa, pá, e é sempre um ambiente agradável. Ok. Dentro. Então, olha, eu vou deixar aqui, porque isto vai sair, não é em direto. Caso queiram, deixem mensagem aí em baixo e eu gravo depois um podcast, só eu e o Vini a falarmos assim, bem juntinhos, a vocês, só Uma nós. voz para Sim, ASMR. isso. Só para deixar ali o pico de emoção. Mas pronto, nós estamos para isso aqui agora, não é? Estamos para falar de ti. Então tu falaste de muitos tópicos que falam na Nerd Picnic, falaste de Sim, videojogos, jogos de tabuleiro, comic books, action figures. Disseste que cada um normalmente fala sobre o tópico sim, que é traz. verdade. Qual é o Eu, que tu sentes mais ligação? na verdade, eu sinto ligação com todos, porque eu Ok. trabalhei com todos eles, percebes? Com exceção dos Sim. jogos de tabuleiro, eu literalmente trabalhei sempre com todos. Não na criação, mas, por Sim. exemplo, trabalhei sempre com videojogos, foi o meu primeiro trabalho. Ok. Fiz o programa da rádio com o Breno, fazia algumas reviews, fazia apresentação. O meu primeiro trabalho foi trabalhar num videoclube no Brasil, onde eu era o encarregado dos videojogos, Ok. em que tínhamos para aí 10 televisões, e tínhamos lá Nintendo 64 e PlayStation 1.
e era eu quem comprava os jogos. Pá, eu não lembro quantas Ok. televisões eram ao certo, mas eram muitas televisões e fui eu quem fui comprar as televisões e as consolas. E tinha 15 anos de idade na altura. Então e foi Ok. meu primeiro trabalho a sério. Sim. Então eu já jogava naquela altura, o senhor conheceu-me porque eu jogava e sabia que eu entendia e Sim. foi me buscar na minha casa. Foi ele que foi me convidar. Ok. Obviamente, eu no Nerd Picnic não faço muitas coisas de gaming, porque a nossa comunidade tem muito conteúdo bom de gaming. Eu, Sim. por exemplo, eu indico sempre o canal do Marco Fresco, ele está fazendo um trabalho espetacular e se Pois vocês está. não conhecem, pá, vão lá no canal dele. Sim. Pá, a malta do Retro, temos imensa malta do Retro que faz um trabalho fantástico. Por exemplo, o Johnny Retro faz um trabalho brutal, ele a falar das ROM hacks que são brutais. O Retro Stu a falar da de colecionáveis e da caçada e a ensinar a malta a ter uma coleção sustentável. Tens o Mr. Ness, que para além de ser um colecionador que está no outro nível também, que só falta um jogo. Aliás, o Digicard, que alguma vez quiseres falar com alguém, falas com o Mr. Ness, é uma pessoa super ocupada, se calhar vai ser um bocado difícil de combinar com ele, mas é uma pessoa 5 estrelas que também, para além de colecionador, faz reparações das consolas retro. Ok. Eu conheci malta brutal. Olha, por exemplo, o Ogata, do Dr. Cartoon, que agora também já tem página do Instagram. Também banda desenhada, mas ele é um especialista em mangá, principalmente em mangá, sabe tudo. Não sei se você já viu os nossos animes, são rúbricas que nós falamos de anime e indicamos animes. São rúbricas curtinhas. Temos as Ok. lives do anime que desenvolvemos um bocadinho mais. Agora estamos numa pausa, depois no futuro vamos retornar, mas agora Ok. vamos dar um descanso. Agora porque também comecei com o Picnic Sports, onde eu e o Tomás, que já deve ser conhecido, vamos comentar desporto e como tu deves imaginar, nós não percebemos nada de desporto, então é mesmo para comédia. Eventualmente Ok. entendo um bocadinho mais de artes marciais, Sim. porque pratiquei artes marciais a minha vida inteira e sigo o UFC literalmente desde o primeiro UFC, Ok. do primeiro, do número 1 com o Royce Gracie, e sigo desde então. Sou grande aficionado de artes marciais, Ok. porque pratico desde miúdo. E são esse gênero de situações lá. E uma pessoa vai falando. E trouxemos isso. E consegui traduzir isso para o Nerd Picnic, são as paixões que nós Sim. temos. Esses projetos acabaram por estar a crescer agora e estar aí para outra direção. E acaba por ser super engraçado, porque no final das contas não tem nada aí que eu não gosto de fazer, percebes? Então são paixões que nós aplicamos ali a conversa. E eu estou a lidar constantemente com os meus amigos, mesmo que por Discord, e é Sim. muito fixe. Ok, muito bem. Eu admito, eu fiquei um bocado na dúvida quando falaste. Não é quando falaste, quando eu vi que ias fazer os esportes. Eu pensei, ok, ele deve ir falar, mas será que vai ter alguma vertente assim mais física? Porque também temos Eventualmente. que ver. Pois, é isso, também falando de comédia, ter ali algo físico pelo meio também dá sempre outro charme. Mesmo porque o meu cupincha do esportes é o Tomás Pampadoni Silva. Ok. Se não conhece, ele é um especialista do desporto. No Sim. geral, ele entende de tudo e mais alguma coisa. É um gajo que é especialista em tudo. Sabes como é que são os especialistas em tudo? Não falham nada. Tá Sim, certo sempre. estou a ver. Tá certo sempre. É aquela pessoa que, se tu vais perguntar para ele sobre o tênis de mesa, ele vai te falar sobre o melhor jogador de tênis de mesa de todos os tempos, mas para isso tem que perguntar para ele e ele vai te dizer quem é. Ok. Foi campeão no Colégio Santo Eutônio durante muitas vezes de ping-pong. Que mais? Ganhou no circuito de karting do queimódromo de Vila Real. Ok. Não é kartódromo, é queimódromo. Então, tu estás a ver o nível de conhecimento do Pampadoni. É Sim, uma coisa, estou a é ver. um especialista mesmo. Ok, sim. Não, ele não tá só em encher linguiça, não. Nada disso. Ele é um especialista. Sim, é sempre bom conhecer alguém e fazer essas perguntas. Então, olha, é assim, eu tenho aqui umas perguntas que eu digo que são as perguntas da casa, habituais, e como tu também tens a ligação com a parte dos videojogos, eu vou-te poder fazer essas perguntas. Muito bem. E a primeira, este eu digo que é um momento polémico do café da tarde, que é, qual é aquele videojogo que
muita gente gosta, adora, mas tu não aturas, mesmo que não gostas. Nada. Eu tenho uma coisa, que é, Sim. muito cedo, muito cedo eu descobri aquilo que eu gosto dos videojogos. Ok. Eu literalmente sou apaixonado pelo Metroid. Ok. Tu vais ver aqui atrás o Zelda, eu adoro o Zelda de paixão, mas não é o meu primeiro. Eu adoro o Ok. universo do Zelda, adoro a jogabilidade, mas o número 1 é o Metroid. Está bem. Mas um jogo que eu... Não é que eu não gosto, porque eu não jogo aquilo que eu não gosto. Eu joguei Sim. o primeiro e gostei do primeiro, mas não gosto do modelo de negócio, não gosto da maneira como eles lidam com os jogadores. Sim, eu É o entendo. Assassin's Creed. Ok. Por quê? Porque o Assassin's Creed poderia ser uma franquia em que tu tinhas realmente um conteúdo muito bom, menos dispersivo, digamos assim. Por exemplo, agora tu vai jogar o Valhalla e não consegues acabar o Valhalla porque tens 300 missões Sim, que sim. te mandam para um sítio que não interessam absolutamente nada. E eu digo, depois do Witcher 3, as Sim. pessoas poderiam absorver um bocadinho, como por exemplo o Horizon saiu depois do Witcher 3. Horizon, o Zero Dawn, é um jogo espetacular e tem um Sim. design de nível e de personagens, desenvolvimento de quest muito bom. Pra mim o Witcher 3 ainda é um bocadinho melhor pelo conteúdo em si, que eu gosto mais. Sim. Mas o Horizon, por exemplo, está muito bem desenvolvido, está muito bem desenhado, o level design, o gráfico, a música, mesmo porque eles até tiveram algumas colaborações, o pessoal que desenvolveu o Horizon teve alguma colaboração com o pessoal que acabou por trabalhar no Witcher também. Ok. Então, eu acho que já o Assassin's Creed, pela legião de fãs que tem, deveria tratá-los melhor. Não é lançar um jogo a cada ano, ou então ano sim, ano não. Pá, tinha que lançar um jogo de 4 em 4 anos, mas que fosse um jogo com muita qualidade, que não precisasse de updates, que não precisasse de DLCs, que a Sim. malta não precisasse para gastar dinheiro extra para se divertir. Então eu costumo a colocar o Assassin's Creed numa lista que é, nós temos eu e a TV estamos a desenvolver um programa já há algum tempo, Ok. que é 9,99 ou Plus, Ok. que é, pessoal que é fã de PlayStation só vai adquirir aquele jogo quando chegar a 9,99 ou então no PS Plus. Ok. Podia ser aquele Plus. Entendi, Exatamente. Neste entendi. caso o PS Plus, ou para quem Sim. da Xbox, neste caso o Game Pass, tá vendo? Sim, sim. E neste caso o Assassin's Creed para mim entra aí. Eu não dou dinheiro para Ubisoft nem para Electronic Arts mais a lançamento. Por muito que me custe, por exemplo, saltar agora o Mass Effect Trilogy que vai sair Sim. agora, Sim, sim. eu não vou dar o dinheiro à Electronic Arts agora porque eu não vou comprar o full price e não aconselho ninguém a comprar o full price. Nenhum jogo da Electronic Arts, Ubisoft ou Activision. Aconselho os indies, que são pessoas que precisam realmente de investimento. São pessoas como nós que têm paixões e que não querem roubar o teu dinheiro e sim querem mostrar Pois. aquele projeto. É um bocado isso. Sim. Não, eu entendo o teu ponto. São ambas companhias que chegaram a um ponto que E a Activision começam a... também, atenção. Electronic Arts, Sim, sim. Activision e EA, para mim, há mais. Mas são um grande problema da indústria dos videojogos para mim. Sim, é chegaram mesmo a um Por exemplo, ponto... a Rockstar, Sim, aquele problema do Rockstar, do crunch que eles fizeram com a pois. malta, que eles pagam mal para os desenvolvedores, tá vendo? Pagam Sim. muito mal. Isso não podia ser assim. Deveriam pagar como deve ser, não deveriam obrigar as horas extras, deveriam contratar e pagar. Eles têm, literalmente, por exemplo, quando tu vendes um FIFA, por Sim. exemplo, qual é o teu lucro na Electronic Arts, não é? É o dinheiro que vem depois das compras Pronto, dentro do jogo. Certo? mesmo assim, os artistas que lá, todos os anos, tu tens lá o pessoal a trabalhar na modelagem e tudo mais, mas todos os anos é uma Sim. equipe diferente. E os artistas vão ganhar meia de tostões, pá. Se calhar Sim. são bem pagos, não sei. Mas estás a pagar todos os anos pela mesma coisa, quase. Então, pá, são modelos de negócio que são diferentes, como é óbvio, Sim. mas que, para mim, já deveriam mudar. E a malta, é óbvio, quem compra é que tem a culpa, não é? Porque se não quiserem comprar, não compram, não gastam. Mas eles deveriam mudar, porque estamos num ponto em que realmente parece que eles se aproveitam um bocadinho da malta que é fã. Resolvendo. É isso, mais ou Sim. menos. Eu entendi isso. E eu vou-vos resumir aqui, assim, por muito alto, muitas salas que eu tive de desenvolvimento de videojogos. Primeiro, este negócio chegou a um ponto que isto é uma máfia.
As companhias que estão lá mais no alto, é o dinheiro que interessa. Usam muito marketing e muita psicologia só para ganhar o máximo de dinheiro que conseguem. Existe muito crunch, porque não só é preciso que eles ganhem esse dinheiro, mas têm que o ganhar de forma rápida. Tem sempre um limite, digamos assim. E depois é triste, porque os jogadores em si começam a fazer como o Vini disse, que é a não comprarem logo na hora todos quando há o seu lançamento, porque acham que vai haver ali negócio ou que não vale a pena. Mas como disse, peço muita desculpa que não me lembro quem foi o senhor, há pouco tempo que houve uma pessoa que disse: se vocês querem apoiar os desenvolvedores, comprem o jogo a full price. Foi Não sejam a o, comprar o diretor criativo do Days Gone. Days Gone. Porque estavam a falar do Days Gone 2. Sim, Sim, era mas isso eu mesmo. sou contra isso, percebes? Se queres apoiar um jogo, apoia um indie, um AAA. Sim, Se não tiver dinheiro, se não tiver um estúdio da Sony, um estúdio da Electronic Arts, tem dinheiro para desenvolver esse jogo, tu compras quando for melhor para ti, não para eles, percebes? E é isso que eu digo, Mobeca. Eu, por exemplo, eu sou fã da From Software. A From Software nunca me desiludiu em termos de conteúdo. Nunca. sim. Aí eu vou apoiá-los, porque eles até agora, até quando falharem, como é óbvio, até agora, Sim, sim. nunca traíram minha confiança, como fez, por exemplo, a CD Projekt Red, não é? Com o Cyberpunk. Sim. Muito bom que o Witcher 3 tenha sido. Nós estávamos à espera que aquilo fosse mais ou menos dentro dos mesmos moldes, mas eles literalmente traíram a confiança de milhões e milhões de pessoas e tiveram um lucro, não é, brutal, com as 15 milhões de cópias que eles venderam. Sim, e depois ainda houve muitas evoluções e por aí adiante, mas contudo, eu começo a pensar é que eles tiveram, porque nós todos sabemos, eles devem ter tido muitos problemas grandes. Acredito que também devem ter tido, não por falta de dinheiro para o arranjar, mas escassez de pessoas para produzir aquilo à escala que estavam a pensar no tempo que lhes foi dado. Sim, eles poderiam ter a estrutura Sim, toda preparada, podiam pagar toda a gente como deve ser. Atenção, que eu conheço o Almada, ele tá lá, ele diz que a CD Projekt Red não paga mal. sim, As pessoas quando vão para lá já sabem aquilo que vão ganhar. Mas eles, sim. pelo lucro que eles têm, já podiam pagar melhor. É um bocadinho a situação da Amazon também, não é? O Sim, Gard, sim. pelo lucro que ele tem, pelo incoming que ele tem, poderia melhorar o salário das pessoas em 3 e 4 vezes, não lhe fazia diferença absolutamente nenhuma, que ele continuava a ganhar, e não ia conseguir gastar o dinheiro Aquele todo dele valor. até o fim da vida, não é? Sim, Então, eu sou um bocado a favor disso, que se tenha uma produção sustentável, que pague as pessoas como deve ser, para que elas sim, possam ter também qualidade de vida, não é? sim, E essa cultura da exploração tá aí, tá enraizada, e os videojogos não são isso, são entretenimento, são diversão, são uma coisa para tu alegrares e estar com os teus amigos, com a tua família, ou com quem quer que seja que queira partilhar aquilo contigo, mas de uma maneira alegre, não que tenhas que estar a pagar, tipo a PlayStation quer agora, que tu pagues 80 ou 90 euros por um videojogo. Não faz sim, sentido, eles têm muito lucro, isso não se justifica, percebes? sim, Então, percebo. aí não vão ter o meu dinheiro, vou ser obrigado a esperar até que entre nos saldos, e eles que se lixem. Eu quero é saber Sim, do meu bolso, não é? E poder aproveitar. sim. E depois também há um ponto interessante, mas é a realidade, que queixamos-nos sobre estas situações todas. Muitas vezes, sim, há pessoas que não compram logo na hora por dificuldades, mas há pessoas que compram porque conseguem, mas depois queixam-se um bocado pelo valor que pagaram. Mas é preciso um valor ridiculamente alto hoje em dia para construir um videojogo de qualidade. Sim, Eu mas vi uns, isso. eu vi uns pequenos valores, só o que tens que pagar pela arte de um caixote de lixo numa rua do Division, por exemplo, é um valor alto e nota-se. Mas pronto, é isso. Eles dão valores altos porque conseguem fazê-lo, mas Sim, é verdade, é verdade. pronto, Eles dão esses valores altos, mas tu tens, por exemplo, muitos jogos indies com muito mais espírito, muito mais sim, qualidade do que um AAA, que não faz sentido hoje em dia, não é?
Tu Sim, tens, por exemplo, tens muitos bons jogos que não têm um budget gigantesco e que é muito bem programado. O pois é. budget, um AAA, eles podem fazer uma, um projeto do jogo e projetar o development time Sim, para o dobro ou o triplo do tempo, para que aquilo possa ser uma coisa sustentável a longo prazo e não que tenha sim. crunch, que tenha uma dimensão gigantesca. Se nós colocarmos assim na perspectiva do Assassin's Creed, onde tu precisa de uma equipa de 2 e 3 mil pessoas para programar aquilo, que eles querem fazer o jogo em 2 anos, é óbvio que vai dar Sim. problema, não é? Sim, é óbvio, são Com coisas aquelas que demoram tempo. dimensões, com aquelas. Sim, sim. É um bocado. Enfim, é um tópico que vai continuar a ser falado por muitos anos. Acredito que isto não é algo que vai É desaparecer verdade, é verdade. assim, mas é a nossa indústria e temos que viver com ela. É verdade. Falando agora um bocado sobre o teu canal, Vini, Ok, ok. tu terás sempre, e ainda agora falaste sobre isso, terás variados tipos de conteúdo ao canal, estás sempre a Sim. tentar inovar. Existe algum tipo de conteúdo que ainda não tenhas conseguido trazer ao canal, mas que estejas a pensar a trazer no futuro? Pornografia. Não estou a É? gozar. Ok, pronto. Não, eu estou a gozar porque foram. Nós tivemos algumas lives em que a malta quer que nós abordemos o assunto dos atores de filmes de pornografia e de pornografia no geral, Ok, mas ok. mas como indústria em si, não estar Sim. ali a mostrar a pornografia especificamente, mas estar a conversar com o pessoal que trabalhou lá, por exemplo. Sim. Eu acho que teria imensa piada falar com essa malta. Sim, Da teria. produção, os atores, neste caso no geral, e saber e falar qual é a vida dessas pessoas, que na verdade é uma coisa que nós já prometemos há algum tempo e não conseguimos cumprir, porque Ok. precisamos do insider, não é? A não ser que o Sim. Breno comece a fazer filmes pornográficos e consiga, então, entretanto, os contactos. Ele é o Sim. nosso garoto. Ele é o nosso garoto que vai, de certeza absoluta, para os testes, né? Do sofá, de certeza absoluta. Ok. E depois vai tentar arranjar lá uns contactos para Ok. tratarmos disso o quanto antes, porque a malta já é a segunda e terceira vez que nós temos uma live e a malta fala. O Almada está sempre a falar na Gina, não é? Na revista Gina. São revistas assim do gênero que tu podes imaginar que ainda não conseguimos trazer, não só porque precisamos dos contactos, mas por falta de networking, digamos assim. Ok, já estou a entender. Mas sim, eu digo isto e, por favor, namorada, não me mates. Sim, eram pessoas realmente interessantes de falar, porque sempre foi, continua a ser uma indústria um bocado tapada, que as pessoas continuam. Havia muito estigma desse meio de trabalho. Ainda Sim, há muito. pessoas que fazem isso, mas é muito à base de esconderem a sua identidade É verdade. e não E há querem muito falar. preconceito. Eu, na verdade, Sim, acho que, por exemplo, não tem um ser humano que eu conheça, sim, da minha idade, pelo menos, né, da minha faixa etária, ok. da parte dos homens e até mesmo mulheres que eu conheço, toda a gente consumiu pornografia em algum ponto da vida. Então, eu tratar a sexualidade de forma Sim, natural, sem esses tabus todos e esses preconceitos, devia sim, ser mais normal. E muitas pessoas tratam e depois estão ali a rir. Pá, é normal, todo mundo faz, é uma coisa. sim. Eu e tu nascemos né, da mesma forma, não há Pois, outra forma de nascer, a não ser que seja por tubo de ensaio. Mas pois. acho que é um tabu muito grande, acho que isso é uma coisa que faz muito mal para a sociedade, porque se nós não tratarmos da sexualidade da maneira correta, depois tens aí problemas de sexismo mesmo, porque Sim, falam do sexo forte, do sexo frágil, na verdade não. Sem um não pode existir o outro, e o ato muitas vezes é tido quase que criminoso para a mulher, né? Se uma mulher quiser sim. andar com 5 gajos, ela é uma puta. Se o gajo andar com cinco Pois é. gajos, se o gajo andar com 5 gajos, ele é um garanhão, percebes? Sim, sim. Então, eu digo isso não, pá. Temos que ser todos iguais, temos que tratar disso de outra forma. Há muitos preconceitos que têm que desaparecer, e muitos deles começam aí, porque na verdade, no final das contas, nós sabemos que isso, né, são coisas que têm que desaparecer e temos que começar por algum lado. E eu acho que temos que começar por aí.
Sim, ok. Olha, foi um discurso muito inspirador. Eu votava para ti, para presidente. Muito bem. Obrigado. Mas, de nada, mas sim, seria um tópico interessante de tratar. Espero que o consigas tratar do futuro. Eu lá estarei. Tem que estar atento aos late night picnics. Nós tratamos de muita coisa. A verdade é essa, nós falamos de política, Sim. de atualidade. Os late nights são às vezes um bocadinho mais comprido, tem 2 horas e meia. Já tivemos até às 5 da manhã, porque nós também Ok. temos o bar aberto, que é quem quiser, depois de acabarmos Sim. a live, aspas, do late night, pode trazer uma bebida e pode entrar ali no chat e estar a conversar conosco. Ok. Tivemos ali já malta a conversar, casais de pessoas que tiveram o mesmo Vini, olha, foi tão fixe estar a ouvir-vos. Nós estávamos ali, literalmente, eu a conversar com a minha esposa sobre os assuntos que vocês estavam a falar. Uma pessoa dizia uma coisa em contrário, depois uma pessoa dizia algo que aquilo que era aquilo que eu estava a dizer. Então temos muitos pontos de vista engraçados. Toda a gente é diferente, mas somos todos amigos e respeitamos uns aos outros, que é o que interessa. Que é o que interessa, sim. Eu peço desculpa, eu tenho um horário mais já estudante. É difícil ficar acordado a ver. Mas tá sempre lá. No dia seguinte, se quiseres acordar às 8 da manhã para ver, tá lá. Ai, às 8, eu normalmente tenho que acordar às 6h50. Portanto, Pois, mas brevemente, eu já vou tratar disso. Os late night picnics vão brevemente passar para as plataformas de podcast, porque é mais fácil. sim. E vamos tratar disso já daqui a pouco tempo. Vou tratar disso de converter os formatos para áudio, porque aquilo literalmente é um podcast, embora exista a ideia era sempre ser um programa de auditório, que vai vir a acontecer, provavelmente. Sim. De uma forma de outra. Já fui convidado para. Já tem o sítio, inclusive, para fazer um programa de auditório. Vou convidar a malta toda do sítio, para nós estarmos a fazer o Late Night Picnic mesmo como se fosse um programa, um late night show, e temos banda, já temos a banda, vamos ter auditório, vamos ter convidados, que é o que sempre foi programado, só que com a pandemia não é possível. Pois. Já vai ser convidado também, atenção, né? Era isso que eu ia falar agora. Pronto, A gala. tens que Vai haver uma gala. convidar, nem que seja como substituto do baterista. Eu ficava lá, prontinho. Mas olha, atenção, o baterista é o TV. Sabes quem é o TV? Não, ainda não o conheci. É o Tiago Vaz. Ok. Não falaste com o Tiago Vaz? Eu acho que. Ter falado, ele era uma das pessoas que eu te mandei. Sim, o baterista, sim, sabe, lembro. O Tiago Vaz, para quem vê o nosso programa e quem não viu, mas se for ver, ele é aquela pessoa que tá a fazer a intro, a tocar a bateria, porque ele é mesmo baterista também. Sim. Tu és, pronto. Eu não sou bem baterista. Vai ser a primeira vez que eu vou falar disto, assim, abertamente aqui no podcast. O meu pai sempre foi baterista de bandas, como coisa assim à parte, mais pelo gosto. Okay. Então desde miúdo sempre me ensinou a tocar a bateria. E uma das minhas maiores dores da pandemia é que passei este tempo todo sem tocar numa bateria. Mas eu sou daquelas pessoas, quando dou por elas, estou a bater em todo lado, na secretária, no carro, quando estou à espera de alguém, em todo lado. A batucar. A batucar, é isso mesmo. Agora há pouco tempo estive com o meu pai, chateei, eu pedi o carrão dele. Agora tenho aqui, sempre que tenho um tempinho, estou lá a fazer barulho. Olha, uma hora dessas, então, vou te pedir, e fica aqui registrado, malta. Ok. Atenção, vou te pedir para fazeres aí um solozito ou uma música que tu queiras tocar, envia para nós que nós vamos tocar lá no Late Night. É? Opa. Ok, claro. tudo bem. Então, sendo assim, depois vou ter de trazer aqui aquela E vamos ter qualidade. que o TV, ele é professor de bateria. Sim. E depois eu vou ter o TV lá a fazer um live react ao teu solo, ou o que quer que seja que vais mandar. Ok, tudo bem, fica combinado então. Então, já que andamos a falar muito dele, só antes de ir às perguntas, última pergunta da casa, Vini, que é que nunca pode faltar em tua casa?
Pá, isso é uma pergunta que pode ser muito complicada. Se Sim. estiveres a falar de comida, é uma coisa. Se estiveres a falar de, no geral, de sentimentos, pá, não sei, depende para onde tu queiras virar. Mas o que não pode faltar na minha casa, nunca, Sim. é bom humor. Bom humor. Uma coisa Ok. que eu tenho com a Adri é uma coisa que nós temos uma relação espetacular, que é Ok. ela tem um senso de humor fantástico, mesmo que é brutal. Está bem. E eu sou uma pessoa privilegiada por isso, porque ela é um ser humano fora de série nesse aspecto. Ela é realmente incrível, e em outros também, mas nesse aspecto ainda mais, que ela tem um senso de humor muito perspicaz e tem um timing incrível. E eu, como gosto muito de comédia e aprecio boa comédia, sei que ela é uma pérola e tem muita pena dela não virar pro stand-up comedy, mas eu sei que é difícil. Mas ela é incrível, é sério, ela tem um senso de humor brutal. Está bem. Pode ser que eu fique a conhecer um dia destes. Acho que Quando é difícil. finalmente isso acontecer. Não. Ali não sai dali. Ah, não? Ah, ok. Não, ali é meu private show, estás a ver? Só eu que sei. Estou a entender. Ok. Já vamos falar sobre isso aqui mais à frente, numa pergunta. Muito bem. Então, só por curiosidade, se fosse comida, o que é que era? Eu vou te dar a oportunidade de responder por mim. Eu sendo do Brasil, o que é que tu achas que não poderia faltar? Vamos lá ver. Ai, tapioca? Pão de queijo? Não, Ai, coco? não. Ah, Arroz com feijão, pá. ok, és cá dos meus, caneco. Eu não sou do Brasil, mas Na verdade, sem caveira. pois lá está. Mas uma coisa que não falta nunca, quase nunca, na mesa da maior parte das pessoas do Brasil é arroz com feijão. Os meus pratos preferidos têm sempre arroz com feijão. Por exemplo, é um arroz com feijão, um bife com batata frita, que é uma coisa super portuguesa também, não é? Mas que Sim. tá no Brasil, e uma saladinha, como é óbvio, tá no, se for bife de picanha, então melhor. Mas se levar uma farofa por cima, acabou, não preciso mais nada, podia comer isso pro resto da vida. Ok, está bem. Boa resposta. Então, com isto, vamos ao segmento das perguntas dos amigos. E vamos começar aqui com o Breno. O Breno é... Ih, pá, o Breno é lixado. Ele mandou 3 perguntas para aqui. 3 perguntas, Sim. ok. E a primeira é verdade que só és meu amigo porque tens esperança de quando eu morrer poder herdar a minha coleção de cómics e action figures? Verdade. É, pronto. Está aqui dito. Ok. Eu nunca mentiria pro Breno. Ok, pronto. Passamos à segunda então. Que é, gostas mais de luta ou de jogos? Responder os jogos de luta não conta. Luta. A luta. Ok. Sim, também já tinha estado a falar desse tópico aqui há bocado. Faz sentido. Sim. E a Posso última... passar anos sem jogar, mas não passo um fim de semana sem ver um UFC. Ok. E a última pergunta é: se fosses viver para o Brasil outra vez, o que é que te ia custar mais deixar em Portugal? O Breno. Ok. Porque ele ficava cá com a tua coleção de cómics. Não, estou a brincar, não. Seriam os meus amigos. Eu cultivei aqui, e para que tu saibas uma coisa, Sim. os meus amigos de longa data estão aqui, não estão no Brasil. Eu saí do Brasil com 21 anos de idade. Tá bem. Eu vou fazer em setembro 40 anos. Já faz quase tanto tempo que eu estou cá quanto tempo que passei no Brasil. Daqui a 2 anos eu vou ter ultrapassado essa meta. Na verdade, já vivi mais tempo em Portugal, em Coimbra, do que qualquer outra cidade que tenha vivido no Brasil, porque eu morei em muitas cidades no Brasil. Ok. E os meus amigos de longa data estão cá. Muitos deles foram pessoas que tu falaste. O que eu conheci mais recentemente foi o Pedro Lameira. Sim. Mas também gosto muito dele, é uma pessoa espetacular. Mas o meu amigo, talvez mais tempo. Aliás, eu conheço eles todos mais ou menos da mesma altura. Mais coisa, menos coisa, 1 mês ou 2. Tanto o Tomás, o Breno, o TV, outras pessoas que tu eventualmente pode ver na minha live, são pessoas que são amigas e somos amigos há muitos anos mesmo.
pelo menos 15 anos de amizade, percebes? Sim, entendo. Já tem ali as raízes criadas há muito tempo. Sim. Muitos deles, né, o TV, por exemplo, conheci ele de uma maneira muito fixe, mas isso fica para outra altura. Ok. Então pronto, isto foi a parte do Breno. Um abraço para ele. Beijoca. E agora também falaste sobre ele, é do Tomás, que te mandou 2 perguntas. Tomás, muito bem. Tomás é uma pessoa super sensata. Né? Muito Não gosta de sensata. disparar. Sensata. Eu vou ter de perguntar a pergunta dele assim. Muito Bini, bem. tarde de gaming com amigos e churrascada ou noite de sexo selvagem? Noite de sexo selvagem, ele já sabe. Por isso que Pronto. Então por isso é que ele perguntou, só porque já sabia o que era. já Pá, sabia. este malandro. E a segunda dele é... Não é a pergunta, ele quer que tu contes a história mais louca que tiveste na América do Sul. A história mais louca que eu tive na América do Sul, eu posso contar uma dessas, porque eu tenho muitas, que essa é muito engraçada, que parece saída de um episódio de uma sitcom. Ok. Eu e a Adriana, nós estávamos numa das estradas, numa das maiores estradas do Chile. Nós tínhamos acabado de entrar, Sim. que é uma estrada que corta o Chile de ponta a ponta, e é uma estrada espetacular, porque ela passa no meio das cordilheiras dos Andes. Ok. E tu estás a andar ali dentro de Santiago, ela estava ao sair de Santiago. Eu e a Adriana, ela estava a conduzir, e nós levávamos uma pessoa atrás. Ok. Eu disse, olha, atenção, vai aquele caminhão ali à frente, que aquele caminhão leva uma carga, e ele estava literalmente, o caminhão devia estar reto assim, não é? Vamos lá ver se eu consigo fazer mais um. Sim. Mais ou Nós estamos a vir por esse lado aqui, estamos atrás. Eu disse-lhe assim, ou tu ultrapassas imediatamente esse carro, ou ele vai tombar. Quando eu digo que ele vai tombar, ele tomba com um carregamento de manga. Ai, ok. E tomba exatamente no momento em que ela decidiu tirar para ultrapassar para cima de nós. Ela consegue travar de maneira segura Sim. e nós ficamos atolados em manga. Quando eu digo atolado, nós não conseguimos mexer com a quantidade de manga que estava no meio da pista. O carro não saía do sítio. Então imagina, quando eu tento sair do carro, Sim. tenho manga até a meia altura da porta, mais ou menos, para tu teres a quantidade de manga. Ok. Ela conseguiu travar de maneira de não ser atingida pelo caminhão ao menos, mas foi atingida pelas mangas, o carro ficou todo amassado. Ok. Eu consegui abrir a porta aos pontapés, consegui abrir a porta. No que eu abro a porta, o gajo do caminhão vem para cima de mim para me bater, dizendo, estás a estragar as minhas mangas, estás maluco, para de fazer isso. E eu, estás a gozar? Nós poderíamos ter morrido com as mangas. Pois. E o gajo vem para cima de mim. No que eu vejo que... eu, como acabei de dizer agora um bocado, pratiquei artes marciais a minha vida inteira. Sim. Eu tenho 1,81 m, o gajo tinha para ir 1,50 m. Eu, pelo menos na distância, tinha vantagem. Sim. E eu pensei comigo, eu falei, olha, tu ficas aí, não venhas na minha direção, senão ainda te dou um tabefe. E o gajo olha para mim e percebe que eu não sou do Chile. E aí, assim, quando chega o polícia, eu vou ter que o polícia falar, olha, como você pode imaginar, pai, eu não vou prestar queixa contra essa pessoa, porque eu era encarregado da empresa, neste caso, que eu estava a trabalhar. Não vou prestar contra queixa, não vou pedir indenização por causa do carro, nem nada. Eu preciso ir trabalhar, deixa ele para lá, porque ele já teve prejuízo suficiente, eu quero ir embora. O senhor se importa que eu vá embora, não quero prestar queixa, o carro está tudo bem. Tudo bem, não há problema. Quando eu fui tirar o carro do sítio, eu entro no carro para conduzir, eu tirar o carro do sítio, tento acelerar, porque a Adri não conseguiu tirar o carro, porque estava um bocado difícil, o carro estava preso. Ok. Eu entro para tirar o carro do sítio, quando eu começo a acelerar, começam a projetar-se mangas para todos os lados. Ai, ok. Quando começa a projetar-se manga, literalmente aquilo começa a mandar bué de sumo ao ar. Ui. Ok. Mangas e sumo de manga pro ar, para tudo quanto é direção. Isso foi uma das histórias. E quando nós conseguimos sair, é óbvio que eu devo ter acertado alguma manga para um lado e para o outro. O polícia ficou a ver, mandou-nos ir embora e eu fui embora, tirei aquilo do carro e conseguimos ir. Okay. Mas como essa, houve muitas outras histórias, mas essa foi uma que aconteceu e rimos imenso. Mesmo na hora, rimos-nos imenso, porque foi uma
uma das aventuras que nós tivemos no Chile, dentre muitas. Ok, e o que eu te perguntei agora, só entre nós os dois, aqui que ninguém está a ouvir, quantas mangas é que ainda foram escondidas dentro do carro? Opa, eu digo-te bem a verdade, Sim. não pensei nisso, mas toda a gente me perguntou, levaste manga? Não levei, eu podia ter levado, podia ter enchido o porta-mala de mangas, na verdade, mas eu senti mal pelo senhor, Sim, sim. porque era o ganha-pão dele, coitado. No final das Pois. contas, ele ficou chateado, Sim. mas por muito que ele tivesse chateado comigo que eu tava a pisar e tava dar pontapé na manga, ele queria minimizar o prejuízo dele, eu percebi aquilo, como é óbvio, né? Sim, claro. E não queria tirar o ganha-pão do senhor e jamais seria capaz. Nenhuma manga, coitado. Chega as que tinha se estragado, ele deve ter recuperado alguma. Ele foi autuado. Mal saímos, eu já vi ele estava algemado. Ok. Porque ele, como é óbvio, deve ter reagido mal à ordem do policial. O policial lá disse qualquer coisa, mas eu nem quis saber e fui embora. Sim. Sim, não, fizeste bem. Pronto, essa pergunta eu tinha que fazer para saber, mas se eu lá estivesse contigo, no momento em que o carro ficou preso, que ninguém conseguia sair, e assim, eu acho que teria olhado para vocês e tinha dito, bem, quanta fome é que vocês têm? É que isto só comida é que saímos aqui, hoje. Era comer manga até sair né? Até ficar a desatolar o carro. Mas sim, pá, foi uma imagem que Sim, nunca mais vai sair da minha acredito. cabeça. É cômica, é engraçada e até parece mentira de tão inusitada. Ai, e pronto, isto foi do Tomás, um abraço para ele. E Um vamos. abraço, tens que ir. Sabes que o Tomás é dono do Tia Beijinha Pet Café aqui em Coimbra. Quando vieres cá, se tiveres o teu cãozinho ou o gato, podes vir cá, vai ser muito bem recebido no Tia Beijinha. Um abraço para o Tomás e para a Inês que estão lá. Pá, e é super agradável, tem uma esplanada fixe, tá tudo bem separadinho. Ele tem lá umas coisas muito fixes também. Faz sempre muitas sobremesas, tem salgados, tem tudo. Por isso não pode deixar de vir cá. Quando vieres cá, tens que ir lá. De certeza absoluta que nos encontramos para tomar um café ou aquilo que tu quiseres beber, estamos lá. Ok, tudo bem. Eu a seguir aí já te peço coordenadas e assim já fica tudo Sim, marcado. vou deixar para tu deixar aqui na descrição para a malta que quiser visitar também. Ok, pode ser. Combinado. Então, agora vamos aqui ao Pedro. Então. Pedro, grande Pedro. Pedro é muito. É uma vibe muito alta, 5 estrelas o Pedro, parece. Acredito, deixo-te uma pequena mensagem para nunca deixares de acreditar nos teus sonhos. Portanto, foi isso. E agora, perguntas, o Pedro quer saber qual foi o primeiro jogo que terminaste na vida? O primeiro jogo que eu terminei da vida. Opa, é uma pergunta difícil porque eu já não lembro. Pois. Que eu jogo desde a Atari. Entendo, já vai um bom tempo. Já vai um bom tempo. Mas eu acho, tenho quase certeza. Eu tinha alguns jogos, que era o River Raid, Pitfall, Enduro, e tinha um outro que era dos pratinhos também, que era um jogo de circo que tinha que controlar os aparatos, eu não lembro o nome. O Stu ou o Johnny Retro vão saber. O Retro Stu, o Johnny Retro devem saber. Sim, ele já deve estar a comentar aí em baixo agora. Sim, o Mr. Ness também deve saber, certeza absoluta. Pai, era um jogo que tu tinhas que fazer várias atividades. Eu tinha só esses 4 jogos para Atari. O que eu mais joguei, os 3 que eu mais joguei foram sempre, em primeiro lugar, o Enduro. E esse rodava muitas vezes o Enduro. Então, quando tu acabavas o nível, ele mudava a velocidade. Que era só, literalmente, um sinalzito a mexer do lado para o outro. Era um quadrado a mexer do lado para o outro e a desviar-se. Depois tinhas a neve, tinhas a neblina, tinhas água, tinhas vários tempos diferentes. E aquilo ia complicando. Então, de certeza absoluta que foi um desses. O Enduro parece que era uma daquelas coisas... sem fim, mas era esses que ficavam a dar a volta e era muito difícil para nós acabarmos jogos nessa altura, mas era isso, pá. Mas foi um desses na altura, porque já faz realmente muito tempo. Ok, sim, eu entendo como é que isto é. Chegar aqui e perguntar o primeiro de tantos é sempre difícil de lembrar. Sim. E
a segunda e última pergunta do Pedro, sim, é esse. E para ti, qual é o jogo que tem a melhor banda sonora? É assim, eu posso dizer uma coisa, eu sou aficionado da série Dark Souls e Bloodborne e Demon Souls. Todos Ok, têm bandas sonoras fantásticas. Mas se tivesse que colocar uma que ainda hoje eu gosto muito, é a do ok, Shadow of the Colossus. Que são ok. músicas fantásticas, que tem um trabalho clássico de vozes e instrumentos brutais. E que eu posso dizer que em termos de ambiente, fazem que o jogo tenha um ambiente, não é só um ambiente épico, mas vende-te a fantasia daquele universo de uma maneira muito apaixonada, digamos assim. Se nunca ouviste, o ator é o Ko Otani, que é um Ok. japonês. Aconselho-te a ouvir porque é lindíssima. Tem tracks que são mesmo quase que. Como é que eu posso te dizer? Tá faltando agora a palavra, mas são Icónicas. quase que experiências quase que extracorpóreas. Coloca-te num outro Sim. sítio, percebes? É mesmo muito bom, mesmo num outro nível. Ouvi durante muito tempo, tenho a banda sonora original do Shadow of the Colossus, mandada vir do Japão. Essa aí é do Ico. Ok. São dois jogos que para mim são espetaculares. Se tivesse que colocar, seria aí. Porque de resto, quando usam músicas que não são scores originais, são rock and rolls e coisas assim que não interessam. Ok. Muito bem. E então, esta foi a parte do Pedro. Um abraço para ele também. E temos aqui agora o Tiago. Então, que também já Esse foi muito falado. malandro. Eu falei, anda lá, diz-me lá, qual é a pergunta que tu mandaste pro Diogo? Ele não quis dizer. Meu Deus. Ele fez como deve ser. Que é isto. Então, olha, a primeira pergunta dele é um bocado longa, mas pronto. Vamos lá. Imagina que o futuro destes dois franchises, a saga Souls e o Monster Hunter, estariam um dia nas tuas mãos. Só um poderia continuar a fazer sequelas e o outro teria que ser para sempre terminado, assim como os jogos anteriores receberiam um patch que os impediria de serem jogados em qualquer plataforma. Qual escolhias e porquê? Ou seja, Kill Your Babies, não é? Yeah. Isso. Se tivesse que fazer, era o Monster Hunter. Seria eliminado? Sim. Ok. Eu te explico o porquê. Porque Ok. a série Souls O Souls, sim. tem muita inspiração em termos de mecânica, de combate, entre outras coisas, do Monster Hunter, percebes? Ok, sim. Estou a entender. Então, eu consigo absorver muitas coisas ali que eu já absorvia no Monster Hunter, que é uma franquia mais antiga, Sim. mas o Monster Hunter é uma coisa mais genérica, é aquela coisa do farming, é aquela coisa de estares a matar para construir, Sim, não sei o sim. quê. Enquanto o Dark Souls, o Souls tem muito lore, tem muito mais desafio, tem muito mais ambiente, digamos assim. E só o Bloodborne, por exemplo, tu pode estar ali um ano sem repetir uma dungeon. Não tô brincando, todos os dias que Sim, fizeres sim. uma dungeon, tu tens mais de... não sei quantas dungeons são afinal, mas tu pode fazer uma dungeon por dia e durante um ano não acaba as dungeons, sabe? Ok, São estou a sempre entender. layouts, podem ser layouts similares, mas são sempre diferentes. Ok, boa resposta. E ele agora termina com algo bem curto, mas não muito doce, que é qual o teu café preferido? Desculpa. Sim? Café, quando falas de café do sítio específico ou café do café... E ele perguntou isto por só isto, então eu vou dizer que é uma marca de café. Eu, conhecendo do jeito que eu conheço, eu acho que ele tá picado do Tomás, porque ele e o Tomás estão sempre na picadinha, tá vendo? Sim, Ele tá, quando fala, quando nós falamos de café, nós falamos sempre que vamos mudar de café, para não ter ok. que ir ao Dona Beijinha mais sujeitar, ou Tia Beijinha, aliás, para não sujeitarmos a tirania do Tomás, tá vendo? Sim. E nós estamos sempre a mandar sempre a boca pro Tomás. Ele dá muito biscoito pros cães e nós não ganhamos absolutamente nada, tá vendo? Ok, também criou um biscoitinho.
É óbvio, nós chegamos lá na mesa, em vez de dar biscoito para os cães, deveria dar biscoito para a malta, não é? Faz mais sentido. Quem é que tem direito? É? Dinheiro? São os cães, não é? Ou são os donos dos cães? Pois, eu entendo ambas as partes. Então, Não, pronto. mas sim, pai, eu neste momento só vou a um sítio que é até o café do Tia Beijinha, por isso ele já sabe que é aí. Ok. Então, pronto, um abraço para o Tiago, está aqui respondido. E por último, mas não de nenhuma forma menos importante, a Adriana, que é a tua mulher, não é? Muito bem. Ela deixou-te uma mensagem. Achei tão fofinho. Quando formos velhinhos, ainda te ganho no Tetris, mesmo que com menos destreza motora. Eu e ela, Sim, vou te explicar uma coisa. Eu e ela ok. temos uma quesilha no Tetris que ela almeja um dia poder ganhar de mim. Ah, ok. Se eu sou impiedoso em alguma coisa com ela, é no Tetris. Ok. Não lhe deixo ganhar. E ela tem melhorado a olhos vistos, desde que nós começamos. Toda gente que vem me desafiar em casa perde pelo menos uma ou duas vezes para mim, percebes? Eu sou Sim, sim. gosto muito de Tetris. Neste Ok. momento, consegui aquela que, se tu não sabes, é a edição definitiva do Tetris, que é essa. Oi, é pro. Ah, ok. Ai, essas Essa, capas. Meu Deus. obrigado, Mr. Ness. Foi o Mr. Ness que me arranjou, pá. Tá aqui. Ok. É para Desculpa, aqui. desculpa, é aqui, desculpa, é pra cá. Sim, Eu sim. tenho duas câmeras aqui. Ah, É ok, essa, tá? ok. Sim, Desculpa, sim. é essa. Mr. Ness. Ah, Mr. pois Ness é. Retro Gaming, malta, por favor. Não esqueçam de seguir o Mr. Ness, que faz um trabalho espetacular. E, atenção, não sei se tu sabes, o Mr. Ness tá a um jogo Sim. de acabar a coleção toda da NES. Tu PAL falaste. B. PAL B. Só falta ali um jogo, que é o Ok. Stadium Events. Malta, que por favor, eu falo nisso sempre, porque se alguém tiver, pá, Sim. que fale com ele, por favor, porque ele realmente pá, é um gajo de 5 estrelas. E nós Sim. nunca sabemos, não é? Pois? No país e ele faz coleção Paul B, e o Paul B é isso, olha. Quando tu vês aqui, Ah, e, Mega Man. Sim. Dois. calma aí, deixa eu Oi! ver aqui. Ai, meu Deus. Ela Ok. não faz foco porque eu estou Ok. na coisa. Capcom é o Agora já símbolo. foi, isso. Sim, Tá é o ali. Onde está aquele símbolo e B? tudo. Para quem não sabe, a região de Portugal era essa, e Sim. a tiragem dos jogos é mais reduzida porque não é uma região tão grande, a qual essa região B abarcou, e por isso, então, é um bocado mais complicado encontrar esse jogo. Ok. É um jogo, não é o jogo mais caro da NES, mas é difícil encontrar, e por isso eu falo sempre nisso, porque o Rui é um grande amigo e é uma pessoa espetacular por isso. Mas pronto, voltando ao Tetris, Sim. esta edição do Tetris é a edição em que ainda hoje faz campeonatos, Ok. que é a versão do NES 8 bits, que foi uma prenda do meu grande amigo DJ Ceguinho. Ok. Que foi, ele ofereceu meu NES, pá, e anda aqui a divertir-me, e vamos, brevemente, eu e o Adriano, vamos lá competir, porque essa é a versão derradeira do NES, do Tetris, aliás, que não tem aquelas coisas de guardar a peça, de substituir, nem nada. É bare bones, tens que jogar com aquilo que tens, Ok. e aí é que a gente vai ver realmente que vamos começar o nosso treinamento tipo estilo Mr. Miyagi, tá a ver? Sim, estou a entender. Ok, estou a entender agora a história toda por detrás disto da competição da Tetris. Então, a primeira pergunta que a Adriana te faz é: qual o item mais valioso da coleção, tanto emotivo como monetariamente? É muito difícil isso. Sabes que eu não sou uma pessoa danada de consultar preços daquilo que eu tenho. Eu tenho aqui jogos que Ok. devem valer 500, 600 euros. Edições de colecionadores caríssimas. Mas Sim. eu, como não vou vender, eu não fico a consultar preços, percebes? Sim. Foi ela quem me dizia isso. Tu vais vender? Uma vez ela disse-me isso e ficou comigo para sempre. Eu falei, olha, eu vou comprar isso porque, pá, isso depois, as edições de colecionadores. Consegues ver ali um bocadinho? Se calhar a Zelda que está ali. Sim, sim. A Pronto. Zelda, sim. Tem aqui jogos, se calhar podem custar um bocadinho mais. Ok.
tem coleção, tem coleções que podem custar um bocadinho mais, mas eu não penso muito nisso, percebes? Eu tenho mais afetividade. Se dissesse, aquela que eu tenho mais afetividade seria a minha coleção do Zelda, que tá ficando cada vez melhor, cada vez maior. Sim. E vou investir nisso, que é cada vez mais vou investir nisso, que é acabar uma coleção. Infelizmente, não tem nenhum jogo físico do Metroid da Super Nintendo para trás. Só tenho Wii, GameCube. Ok. E só tenho Wii, GameCube e 3DS. E DS, aliás. Mas, por exemplo, agora eu consegui esse, Spirit Tracks. Ok, sim. Há algum tempo que já andava atrás. Desde que o jogo saiu em 2009, nunca tinha conseguido um bom preço. E graças ao meu amigo DJ Seguin, conseguimos isso a um preço espetacular. Okay. E agora vou fazer assim. Sabe, não nutro muito essa ideia de preço e materialismo na minha coleção. É mais por aquilo que completar, digamos assim. Sim. Eu entendo. Ok. E a última pergunta do dia, a Adriana quer saber como é que é ser a voz mais sexy do YouTube. Opa. É uma benção e uma maldição. Ai, meu Deus. Então porquê, Vini? Conta-me lá. Porquê? Como podes imaginar, essa voz chama muito a atenção. Muito. Acredito. Posso te dizer que é o gênero de situação que muitas vezes incomoda alguns indivíduos, não é? Tem inveja da minha voz. Posso dizer isso? Ah, meu Deus. Mas é mais pela inveja de qualquer outra coisa. Pois. Não, tô brincando. Ela sabia que ia fazer. Ela tenta me fazer sempre throw-off com isso. Sim. E fica brincando e ela... Tu achas que não? Eu não sei, não acho nada. Quem nem quer achar não sou eu. Sim, pois. É o mesmo comigo. Eu também fico sempre na dúvida, a namorada. Opa, eu gosto da tua voz. Eu... ok, pronto. Ao menos tu gostas. É tipo opinião de mãe e pai, não é? Mãe, estou bem? Ela vai dizer sempre que sim. Sim. Pai, estou bem. Não, estás feio que nem uma porta. Vai-te embora. Estou parecido contigo. Dizia logo eu. E pronto, isto foi o final das perguntas. Um abraço também para a Adriana, claro. E com isto passamos ao segmento então da pergunta ao host. Vini, segue aí com a pergunta à vontade, que ele responda-te. Ok, muito bem. Quando tu começaste essa brincadeira, que é uma brincadeira no YouTube no final das contas, não é? Nós não temos aqui, eu não tenho grandes ambições no YouTube, mas muitas pessoas já te perguntaram qual é a tua ambição, né? Sim. Mas se tivesse que trocar isso do YouTube por alguma outra coisa para fazer, para te dedicar, o que é que seria essa coisa? Ok, então tu estás a excluir não só o YouTube, mas também entrevistar pessoas, é isso? Exato. Fazer isso, mudar isso que estás a fazer aqui agora, o que é que seria? Ok, é que eu sou sincero, eu quando penso nisto, do café da tarde, pronto, é nisso que eu penso, em entrevistar, é um dia fazer assim, entrevista mesmo em eventos ou... Isso do talk show, eu sou sincero, também já foi assim uma brincadeira muito pequenina que me passou aqui dentro da cabeça, mas se não fosse isto, acho que como me focava ainda mais nos videojogos, que é o que estou agora a aprender para fazer. Estás a aprender, ou seja, só para que contextualizar um bocadinho mais, estás a development, não é? Sim, para quem não sabe, estou neste momento a tirar uma licenciatura em videojogos e multimédia. Muito bem. E já agora, deixa-me fazer aqui a contraparte, agora deixa eu fazer as perguntas. Sim. Tu já programaste alguma coisa jogável, que a malta pode ir lá ver aquilo que tu fizeste? Sim, eu não programei em si, eu basicamente há 3 papéis
principais para a criação de um videojogo, que é o que nos ensinam inicialmente assim de grupos, porque é o que dá para dividir mais. Temos o programador, temos o artista e temos Sim. o game designer. O Sim. programador, como entendem, é a pessoa que programa tudo assim, que é mais de código. Tens o artista que faz a arte toda aí adiante e tens o game designer que nós brincamos que é o gajo da papelada. Ele tem que Ok. pensar tudo e história, tem que pensar o design do nível, tem que pensar No o storyboard, tem tamanho, que pensar toda na parte de design, sim, digamos assim, né? isso tudo. E é isso que eu me estou a focar mais. Eu Muito, sou o game designer. Ahm, por acaso, por sorte, eu fico muito feliz, tem corrido bem, muito porque bem. têm dito que sim, dá para ver que eu até estou a correr bem neste papel. Não foi bem jogo criado de raiz, mas se forem neste momento pesquisarem na net Peanut Effect da Eurotoss Game Studios, foi o Ok. É um primeiro. jogo mobile? É um jogo que fizemos em motor para Game Boy Advance, Muito bem. mas que E também fizeram é qual é o jogável. motor, qual é o Como? motor que vocês utilizaram? Usamos um motor. Ah, meu Deus, agora até estou a esquecer. Hum, engraçado. Agora estou-me a esquecer. Por acaso já Mas não não há... pegamos nisso, mas é mesmo um motor que é só para jogos para a Game Boy. Eu, Muito fixe. eu de Pá, isso é momento não me lembro. realmente, se disponibilizasses esses arquivos para Malta, para que nós pudéssemos aí eventualmente experimentar, seria brutal e até podíamos falar sobre isso numa outra altura. Sim, e nem é preciso eu fazer muita divulgação assim, porque se pesquisarem na internet, como eu disse, Peanut Effect Eurotoss Game Studios, aparece-vos logo o link para jogar o que ficou criado da primeira parte do jogo Uhum. no site do itch.io. Eu Muito bem. agora também estava aqui a fazer uma pesquisa rápida, Peanut Butter Effects ou é só Peanut só Effects? Peanut Effect. Ah, ok, eu encontrei logo Peanut Butter Effect. Uhum. Ah, Ah, sim, pronto, mas deixa aí no link da descrição que depois eu também vou lá dar uma vista de olhos. sim, eu deixo. Então, para o pessoal que estiver interessado, digo muito rapidamente: Peanut Effect é um jogo 8-bit, claro, foi feito para a Game Boy, sobre uma equipa de desastrados que vão numa nave a caminho de Marte e a meio do caminho alguém assassina o capitão e os únicos sobreviventes são todo embaraço da cabeça, cada um tem a sua nacionalidade e tem as suas quirkiness. Ok. Um, eu deixo aqui logo a primeira frase que o português diz foi a frase mais icónica que toda a gente se lembra do jogo, porque basicamente tu és o inglês, és o Tom, estás a ter o teu dia normal na nave e depois descobrem que o capitão está morto e o português tem a missão de vir chamar a atenção para isso a toda a gente. Então tu estás na fila do bar para comer, de nada aparece de cima o português e tudo o que ele diz é caralhos me fodam. Muito original. Sim. Que por acaso deixo aqui foi a contribuição da minha namorada. Ela é como disse: os portugueses normalmente dizem algo assim. E eu, olha, vai ficar isso. E o professor não disse nada contra isso, então ficou. E toda a gente adorou. Pronto, isso é isso. Vocês têm que fazer lá o dia a dia na nave para descobrirem o que é que aconteceu. Descobriam isso agora na parte 2, só que não vai ser lançada só por um motivo, porque isto é projetos durante a vida escolar e estou a tratar do meu próximo projeto agora. Eurotoss Game Studios está a criar um
2D top-down shooter passado do tema da máfia em 1930, em que somos uma mulher, a Francisca, que digamos que a sua vida começa a ficar muito interligada com a vida da máfia, ao ponto que a sua restante família fica em perigo e ela vê-se numa situação em que tem que passar de apenas uma mafiosa de baixo nível, que está lá basicamente só para dar a cara, para ter que pegar mesmo numa arma e meter-se a trabalhar para salvar a sua família. Tem sido um projeto interessante de tratar. Agora começa a ver o game design ainda mais a fundo, porque começa a entender tudo o que está a fundo. E para todos os game designers que estiverem a ouvir isto e tiverem que fazer os planeamentos e tudo, lembrem sempre, nunca se esqueçam a fazer o orçamento, lembrem sempre de comprar papel higiênico. Isto foi logo das primeiras dicas que o meu professor falou na sala de aula, que não nos podíamos esquecer, porque toda a gente se esquece sempre de meter isso no orçamento. E depois, pronto. Depois da cagada, as pessoas não estão, né? Não estou brincando. Se ninguém compra. Mas olha, foi triste, pá. Foi isso, engraçado, ainda bem. Temos aí essa experiência da tua parte para meio que sumarizar a nossa conversa e o pessoal fica aí com essa ideia. Sim, é isso. E como sinto que eu te consegui responder com sucesso à pergunta, dá-se por acabado mais um café da tarde. Vini, dou-te agora um tempinho muito rápido para fazeres publicidade ao que quiseres. Shameless self-promotion, não é? Sim. Malta, se eu tiver que indicar alguma coisa, para apoiar sempre essa malta que está a começar agora. Há muitos canais grandes que o pessoal subscreve e que não deixam um like, que não deixam um comentário. Os canais grandes, eu sei que pode ser muito mais atrativo que está toda a gente lá. Mas nós somos os pequeninos, é que precisamos da vossa ajuda, da vossa partilha, muitas vezes. É o que faz diferença nos algoritmos hoje em dia. É quando vocês fazem like, deixem um comentário e partilham o nosso conteúdo. Nós temos uma comunidade aqui em Portugal muito, muito saudável, muito engraçada. Não são todas as pessoas que são assim, são algumas, mas há boas pessoas, há bom conteúdo e cada vez melhor. E só com vocês lá nos apoiando é que vamos ter mais oportunidades de crescer, com mais qualidade e mais interação da vossa parte, para que nós possamos ter esse feedback e trabalhar cada vez melhor, para que possamos investir também em conteúdo, em bom português, neste caso, que a malta que participa nesses conteúdos possa levar para vocês aquilo que nós temos de melhor e mais divertido, sempre com um bom ambiente. Não deixe de apoiar essas pessoas, que somos nós, somos os pequeninos, que estamos aqui também para falar com vocês. E estamos aqui um bocado, é difícil às vezes, porque é diferente e a malta quer conteúdos mais, digamos, que estão mais na beira, digamos assim, mas o interessante é apoiar os canais pequeninos que precisam cada vez mais, porque o YouTube não ajuda em absolutamente nada essa malta. Pois não. E é isso. Da minha parte, Vini, mais uma vez, obrigado por teres aceito o convite a vir aqui falar. A todos vocês, espero que tenham a continuação de um dia muito bom. Peço desculpa pelo barulho do vizinho. Nunca sabe o que é que vai acontecer. Sei que não viram aqui a Isis no episódio 2, mas está tudo bem com ela. Ainda não foi desta vez que me livrei dela. E com isso tudo, espero vos ver aí na próxima entrevista. Até lá. Até a próxima.